Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Primeira carta de Pedro 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Essa pregação ela é sempre atual, ela é sempre oportuna e ela é sempre pertinente. Porque enquanto nós habitarmos nesse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, nós padeceremos perseguições, sofrimento e dor. É verdadeiro que alguns que estão aqui estão passando por isso. É verdadeiro que alguns que estão aqui já passaram por isso. É verdadeiro que todos que estão aqui passarão novamente agruras, períodos escuros, tentações, provações caudalosas, e você precisa se preparar. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que com o passar do tempo, o cumprimento das profecias, o período das trevas e escuridão governará, e a igreja do Senhor sofrerá mais e mais a cada dia. Se prepare. Se prepare. Quando os soldados vão pegar Jesus no Getsemane, Pedro vai cortar a orelha do soldado Malco. Jesus então repreende e diz: Pedro, embainha a espada. Não sabes tu que se eu quisesse, rogaria ao meu Pai e lhe enviaria 12 legiões de anjos? Contudo, esse é o período das trevas e o momento da escuridão. Leonard Ravenhill diz que chegariam dias tão escuros que faria a idade das trevas ser meio-dia. A idade das trevas foi do século X ao século XV. A Inquisição, a caça às bruxas, um ceticismo, um paganismo horroroso. E estou começando a ver que aquela época era meio-dia mesmo. Prepare-se para isso. Como então Pedro conforta esses discípulos? Como Pedro então ensina esses cristãos que estão sob a espada romana? Como Pedro então vai ensiná-los a atravessar provações, encarar a dor e o sofrimento? Como você que está aqui como cristão, que está passando uma dura provação, deve encarar isso? Ele começa o texto dizendo assim: amados, amados. Ele usa o termo amados. O que significa dizer amados? Significa o fato de você estar sofrendo não significa que Deus não te ama. O fato de você estar sofrendo, padecendo, não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus não tem apreço, amor por você. Ele diz para quem está sob a espada, para quem está sob os leões, para quem está tendo problema financeiro, para quem está tendo desemprego, porque Roma perseguiu os cristãos dessa maneira: desemprego, faltava pão, faltava moradia, havia morte, havia prisão. Ele está dizendo: mesmo vocês sofrendo, Deus não deixou de vos amar.
E eu estou dizendo a mesma coisa para vocês. O fato de passar provações, o fato de passar labores, o fato de enfrentar dores e sofrimentos, não significa que Deus se apartou, não significa que Deus não vos ama. Deus ama vocês. Só que o contrário também é verdade. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16 é um versículo soteriológico, mas João 3,16 é a maior expressão do amor de Deus nas Escrituras, porque ele vai mostrar a extensão, a profundidade do amor. Deus amou vocês de tal maneira, profundidade qual? Ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por vocês, para se fazer carne, pecado e maldição e ser condenado. Essa é a extensão e a profundidade do amor de Deus. Jeremias 31:3 diz: com eterno amor eu te amei, e com laços de benignidade eu te atraí. Deus ama você. Deus ama você. Não pense que o fato dele estar em silêncio, não pense que o fato de passar provas, não pense que essa escassez, essa agrura descomunal é uma prova de que ele não te ama. Não, mesmo vocês sofrendo, faltando pão, sob a espada de Nero, sem lugar, sem morada fixa, sofrendo desemprego, pestes, Deus ainda vos ama. Deus ama você. Deus nos ama. Só que a segunda verdade, a segunda afirmativa também é verdade. O fato de Deus nos amar não significa que nós não vamos sofrer. O fato de Deus te amar não significa que você não vai sofrer. O fato de Deus te amar não significa que você não vai sofrer. O que a Bíblia diz a esse respeito? Hebreus 12:5 diz assim: que Deus exorta e Deus corrige todo aquele que Ele ama. A aflição, o sofrimento e a dor, elas são comuns para aqueles que Deus ama. O fato de te amar não te priva do sofrimento. A Bíblia diz assim: amei Jacó e aborreci a Esaú. Presta atenção. O que o Pedro está querendo dizer? Muito pelo contrário. Se vocês acham que o sofrimento é uma mostra que Deus não ama vocês, é diametralmente oposto. O sofrimento, a dor e o mal é uma prova que Deus ama vocês. Porque ele vai dizer lá, amados. O termo amados é para os dispersos da província da Ásia, que estão sofrendo. Eles são amados. Hebreus 12 diz que Deus exorta, permite o sofrimento, a perseguição e a dor a todos que Ele ama e tem como filho. A prova da sua filiação e do amor de Deus é que Ele vai aplicar em você a disciplina amorosa. Pedro está confirmando, está dizendo: eu estou
autenticando o amor de Deus por vocês, vendo o sofrimento. Segundo, vocês estão autenticando, tornando autêntico a filiação de vocês com o sofrimento. Agora, se estáis sem disciplina, da qual todos os santos são participantes, vós já não sois filhos, e sim bastardos. Corrobora isso com a declaração: amei Jacó e aborreci Esaú. O que o senhor está querendo dizer? Ele fala que amou Jacó, mas aborreceu, odiou Esaú. Estude a vida de Jacó e estude a vida de Esaú. Esaú, Jacó, que ele falou que amou, sofreu, foi envergonhado, humilhado, enganado, padeceu, Deus o açoitou, ele sofreu. Jacó é um dos homens que mais sofreu na escritura, sentiu dor, desprezo, vergonha, vales e provações marcaram a vida de Jacó, que ele amou. E Esaú? Esaú teve uma vida farta, próspera, rica, de paz e quietude. Jacó acumulou gordura, Jacó não teve sofrimento, Esaú não teve sofrimento, Esaú não teve perseguição, Esaú não teve oponentes. Todavia, Esaú, Deus odiou. Cuidado se você está sem a disciplina amorosa de Deus. Cuidado se você não sofre quaisquer sofrimentos na sua vida. Todo crente que passa por provas, todo crente que sofre, todo crente que convive com a dor e o sofrimento, é uma prova da disciplina amorosa, conformando você à imagem de Jesus, santificando você, purificando os seus valores. Agora, se você está sem disciplina, a prova, o sofrimento e a dor pode ser uma evidência de você ser bastardo, de Deus estar aborrecendo você. Um dos piores juízos que Deus pode dar para alguém é deixá-lo de lado, é esquecer dele, é não corrigi-lo mais, é não discipliná-lo, é deixá-lo gozar de gordura, fartura, paz e quietude. Isso é perigoso. Está 2 anos que não fura um pneu do carro? Cuidado, isso é perigoso. Eu amei Jacó, sofreu, vale, dor. Eu aborreci Esaú, conforto, paz, quietude, gordura. Vocês estão equivocados quanto ao sofrimento. Vocês estão influenciados pelo pós-modernismo, a teologia da libertação e a teologia da prosperidade, que causou, meu irmão, que emperrou a doutrina cristã no que diz respeito ao sofrimento. Essa doutrina maldita ensinou que o crente não sofre, que o crente não pode sofrer, que é paz, prosperidade, gozo e saúde, todo aquele que vem para Cristo. E é exatamente o oposto que a Bíblia afirma. É exatamente o oposto. Nós estamos equivocados. Se você pensa que cristianismo, se você pensa que vida cristã é um convite à colônia de férias, é uma vida requintada, pitoresca, cheia de conforto e quietude, você está enganado.
Meu irmão, o justo Noé sofreu, o justo Ló sofreu, o justo Abraão sofreu, o justo Isaac sofreu, o justo Jacó, o justo José, o justo Moisés, o justo Josué, os juízes sofreram, os reis sofreram, os profetas maiores sofreram, os profetas menores sofreram, os apóstolos sofreram, o Messias Santo sofreu, e o último apóstolo, o último livro, padeceu prisioneiro numa ilha. Por que todos os santos padeceram? Porque, amados, eles são amados de Deus, é a prova do amor de Deus, é a prova da filiação, é a disciplina amorosa que Deus aplica a todos os santos e a todos os conversos. O sofrimento. Diante das dificuldades da vida cristã, é natural que o coração humano questione o porquê do sofrimento, das provações e das dores que muitas vezes parecem intermináveis. No entanto, a Bíblia nos ensina que o sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, mas sim uma prova de seu amor e cuidado. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Isso significa que Deus disciplina os seus para moldá-los à imagem de Cristo, fortalecendo sua fé e purificando seus corações. Se olharmos para a história da fé, veremos que os grandes homens e mulheres de Deus não tiveram vidas fáceis. Abraão enfrentou provações, Moisés foi perseguido, os profetas foram rejeitados. Os apóstolos foram martirizados e o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu mais do que qualquer ser humano poderia suportar. Mas em cada um desses casos, Deus usou o sofrimento para cumprir seu propósito e manifestar sua glória. Se você está passando por tribulações, lembre-se, Deus não o abandonou. Pelo contrário, Ele está com você, ensinando, moldando e preparando para algo maior. O fato de você sofrer por amor ao Evangelho, por permanecer fiel à justiça e à verdade, é uma prova de que você é filho de Deus. E mesmo que, por um momento, pareça que Deus está em silêncio, Ele nunca deixou de amar você. Portanto, não se desespere. Persevere. A tribulação pode ser intensa, mas ela é passageira. Confie no Senhor, pois Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.